Olá, sétimo ano. Vamos para a página 133. Nós estamos na nossa 10ª semana, capítulo 6, Brasil, Movimentos Migratórios. Página 134, as andanças do povo brasileiro, migração e construção do espaço brasileiro. O que é migração? Migração é o deslocamento de pessoas, tá? Como é que ocorre isso, tia? Você mora na Malé, vai passear com sua família em Rio das Ostras. Você está fazendo uma migração, um deslocamento. Você está na Malé, você vai visitar o vovô que está em Campo Grande. Você está fazendo um deslocamento, tá bom? Tá? E a migração interna, ela corresponde dentro do território brasileiro. Ou seja, tá? Você mora no Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro, e você vai passear em São Paulo, em outro estado. Você está no Rio de Janeiro, você vai passear na Bahia, em outro estado. Você está fazendo uma migração, tá? Interna. Esse tipo de migração, ele obedece os fluxos produtivos, tá? E ajuda na formação das diferentes regiões brasileiras com os ciclos econômicos. E os ciclos econômicos estão aqui embaixo, tá? Principalmente, vamos marcar o segundo parágrafo, quando fala do século, né, 16, e o século 17, com a zona da mata nordestina, que foi com o ciclo da cana-de-açúcar. Então, muitos migrantes, tá, da região brasileira vieram trabalhar, tá? Muitos trabalhadores aventureiros, como mascates, como tropeiros, como eu falei para vocês. Nessa época, já havia o quê? A escravidão. Então, vamos marcar o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo que fala que a partir da metade inicial do século XVII, com o impedimento da criação bovina na região açucareira, tá? Que ocorreu principalmente o deslocamento populacional para o interior do Brasil, né? Que foi a pecuária, que foi para a região nordeste do Brasil. Olha só, a migração obedeceram os fluxos produtivos e ajudaram na formação das diferentes regiões brasileiras com os ciclos econômicos. Vamos marcar o último parágrafo, quando fala do século XVIII, que apresenta uma grande mudança no eixo econômico da economia, que foi a descoberta do ciclo do ouro. Na página 135, está mostrando, vamos dar continuidade da página 134, tá? Quando fala, tá, de Minas Gerais, tá? Com a saga dos retirantes, tá? Por conta do quê? Por conta do deslocamento populacional nordestino, tá? Na verdade, tá? Isso aconteceu com a descoberta do ouro. Então, vamos marcar na página 185 o segundo parágrafo, quando fala das veias auríferas. O que são veias auríferas, tá? É a produção do ouro, tá? Então, com o fim da escravidão, o Brasil, tá? Principalmente o Brasil, ele deu uma abertura econômica muito grande para as migrações, tá? Então, o ciclo da mineração, tá? Foi importante para o povoamento do Brasil, tá? Pois esse ciclo, tá, gente? Esse ciclo deu um fluxo migratório acelerado e povoou rapidamente o estado do Mato Grosso, Goiás e principalmente Minas Gerais, que era o foco do quê? Das veias, né, auríferas, dos veios auríferos. Migração no início do século XX. Bom, né, no início do século XX já não havia mais o quê? A escravidão já tinha acabado. Então, o Brasil, tá, ele estimulou que viessem migrantes de outras partes
do Brasil, né? Para trabalhar como mão de obra. Olha aqui, mão de obra europeia. Tá vendo? Olha, geralmente isso foi na produção do quê? Do café. Estimulou. Ora, nenhum barão de café queria pagar, tá? Nenhum barão queria pagar por um escravo livre. Então, o Brasil, na época, tá? Ele foi e incentivou que migrantes europeus viessem para trabalhar, principalmente no ciclo do café. Então, vamos marcar todo esse primeiro parágrafo quando fala da mão de obra europeia. Migração entre as décadas de 1930 e 1960, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo que, tá, a economia cafeeira não diminuiu o poder, tá, gente? O poder de atração da região sudeste, tá? O café, ele começou no oeste de São Paulo e no Rio de Janeiro, na região sudeste, tá? Ok? Sobre outras áreas. Mas é importante a gente saber também que com o término da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento econômico da região sudeste, tá, deu uma estagnada, tá? Parou, tá? Parou. Por quê? Por que ele parou? Porque, tá, os países, tá, que se desenvolveram suas economias baseadas no acesso, tá, do biômio terra-renda, que é uma categoria de terra, os Estados Unidos têm um desenvolvimento econômico entre os melhores do mundo. E no Brasil, a maior parte da população não teve acesso à terra, tá? Isso é importante vocês saberem. Vamos marcar também o segundo parágrafo, quando fala, tá, dos nordestinos, novamente, tá? Com pau de arara. Pau de arara são caminhões, tá? Em que só a frente, tá? Ela estaria atrás, né? A carroceria era de pau e ali vinham trabalhadores. Subiam ali trabalhadores, principalmente os candangos. Quem eram candangos? É um termo de trabalhadores, né, que migraram para a nova capital para a construção. 1960 foi a inauguração de quê? Brasília. Tá dando para entender? Ok? Aí houve o quê? Houve a construção, né, e deu origem às cidades satélites. Quem são as cidades satélites? São as cidades ao redor do quê? De Brasília. Brasilândia, Ceilândia, Guará. Tá dando para todo mundo entender? Tá? Então, essas são as cidades satélites. Página 137, quando fala da migração entre 1950 e 1970, ele acontece principalmente por motivos econômicos em busca de uma vida de uma vida melhor, tá? Então, essa migração, tá? Principalmente, como vocês estão vendo aqui, ó, a maioria dos nordestinos vem para Rio de Janeiro, São Paulo, tá vendo, ó? O maior fluxo. Mas qual é o objetivo desse fluxo? Para ter uma vida melhor, sair da fome, né, da seca, tá? Então, a maioria do povo nordestino, ele sai em direção a Rio de Janeiro e a São Paulo. Ainda na página 187, migrações entre 1970 e 1990, vamos marcar o último parágrafo, que ainda fala, tá? Que ainda continua o fluxo migratório para a região sudeste. Página 188, tá vendo? Ó? Ainda eles vêm para a região sudeste para o quê? Para trabalhar como mão de obra. Olha aqui, ó, olha o mapa, tá? Ainda vem para a região sudeste, tá? Para trabalhar como quê? Como mão de obra. Também muitos aqui na região centro-oeste, por conta da nova capital, que é o quê? Brasília, tá?
Então, esse fluxo de 1970 a 1990 ainda continuou, muitos nordestinos, tá? Vindo para a região sudeste do Brasil, ok? Bom, migrações a partir da década de 1990, tá? Bom, a partir de 1990, começou-se a ter uma diminuição desse tipo de migração, tá? Na verdade, ocorreu a migração de retorno. O que é migração de retorno? É você retornar à sua terra, à sua região, tá? Ah, não deu certo aqui, aí eu vou voltar para minha região, tá? Ah, muitos trabalhadores que saíram do Nordeste e vieram trabalhar como candango na construção de Brasília, tá? Quem não pôde morar na cidade satélite, que é a cidade em volta do Distrito Federal, voltaram para a sua região. Isso é a migração de retorno. Na página 139, vamos marcar o primeiro parágrafo para dizer que a migração para o Sudeste continua, tá? Continua, tá? Vamos observar o mapa, ó, a migração, ó, ainda continua, a região Nordeste, para a região, em especial, São Paulo e Rio de Janeiro. Por que eles vão para lá? Por conta da indústria, tá? Por causa, eles acham que chegando no Rio de Janeiro e em São Paulo, eles vão ganhar muito dinheiro, eles vão ficar ricos, tá? Muitas vezes são agricultores, não sabem ler, não sabem escrever, até chegam aqui, trabalham, tá? Trabalham em obra, mas quando acaba a obra, o que eles fazem? Eles vão embora, não tem como ficar, porque a maioria são analfabetos. E daí, eles, quando veem que não consegue, eles retornam para a cidade natal deles, ou seja, para a região dele. Isso é uma migração de retorno. Êxodo rural no Brasil. O que é o êxodo rural? Êxodo rural é a saída do campo para a cidade, tá? Esse é o êxodo rural, tá? Então, é importante saber, tá, que desde o final da década, tá, de 1950, tá, com a mecanização, ou seja, o homem foi substituído pela máquina, tá? Muitos trabalhadores rurais vieram para São Paulo e Rio de Janeiro, tá? À procura de trabalho. Então, quando o homem sai do campo e vai para a cidade, nós chamamos de êxodo rural. Na página 141, vamos marcar o primeiro parágrafo, tá? Do vultoso êxodo rural, que é provocado principalmente pela mecanização da agricultura. Ou seja, o homem substituiu, né, o homem pela máquina, né? A máquina foi substituída, né? O homem foi substituído pela máquina. E daí, né, eles o quê? Tiveram que sair da sua região e vieram para a região sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, para trabalhar. Mas, por outro lado, houve uma estrutura fundiária, que é uma forma de como o recurso de terra se divide em propriedades ditadas pelo Estado. Então, a estrutura fundiária, com isso, sofre, tá, um processo acelerado de ampliação de concentração, a partir da capitalização, tá, dos grandes proprietários, tá? Dos grandes proprietários de quê? De terras. Com isso, vamos marcar também o terceiro, uma hipertrofia. O que é a hipertrofia do setor terciário? Que corresponde ao crescimento desordenado de área de serviço e comércio, causando subemprego. Que subemprego é esse? São biscateiros,
tá? São vendedores ambulantes, né? São trabalhadores informais, tá? Que não têm carteira assinada. Então, com isso, houve essa hipertrofia no setor terciário, tá? Página 142, imigração. Imigração é o ato de deixar seu local de origem, né, sua terra natal, com a intenção de estabelecer em um país estranho, tá? Então, essa imigração, ela tem vários fatores, tá? Pode ser por emprego, pode ser por falta de dinheiro, tá? Então, vamos marcar todo o primeiro parágrafo, tá? Quando fala da imigração. E vamos marcar também o terceiro parágrafo, quando fala do governo paraguaio, tá? Autorizou, né? O Paraguai com o Brasil, ele tem uma amizade muito grande. Então, o governo paraguaio, ele simplesmente cedeu faixas de terras, loteou, tá? Vendendo para o Brasil, né? E com carinho, os brasileiros que moram no Paraguai são chamados de brasiguaios, tá? Brasiguaios é o nome de brasileiros que moram, tá? São brasileiros que moram no Paraguai. Para casa, página 142. Para casa, página 143. Página 144, fatores econômicos da imigração no Brasil. Foi o que eu falei para vocês, tá? Eles ajudaram a formação de diferentes regiões brasileiras, tá? Então, vamos marcar o primeiro parágrafo quando fala da formação econômica territorial do Brasil, que teve como resultado o povoamento das regiões, como eu falei para vocês anteriormente. Vamos marcar também o segundo parágrafo quando fala do processo de migração no Brasil, que foi muito intenso, principalmente pelos ciclos econômicos, como eu falei para vocês, né? Os ciclos econômicos que foram importantes na formação das regiões brasileiras. Vamos marcar também o terceiro parágrafo, quando fala, no caso do Nordeste, da área semiárida do brasileiro, de sofrer, né, o fenômeno da seca. Mas é importante saber que o litoral nordestino, tá? Ele é úmido, tá? Por isso que nós tivemos, tá, no século 16, 17, tá, o ciclo da cana-de-açúcar. Bom, para casa, página 151. Para casa, página 152. Para casa, página 153. Para casa, página 154. Para casa, página 155. Para casa, página 156. Para casa, página 157. Para casa, página 158. Para casa, página 159. Para casa, página 160. Para casa, página 161. Para casa, página 162. Caraca, muita página, né, bebês? Beijo, meus amores.